me entrego de coração, todo meu amor. E não me canso, quero contemplar a tua face, erguer as mãos e sempre bendizer tua majestade. Creio em ti, sei que nenhum mal irá prevalecer. Tu és meu Deus, eu não me irei sentir pra me valer. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Pois tens a vida eterna. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Só tu és o caminho e tudo Deus vivo, Deus Emanuel, o Deus Criador da terra e céu, de tudo é Senhor. És o autor da vida e a minha eu te dou, e eu me entrego de coração, todo meu amor. E não me canso, quero contemplar tua face, erguer as mãos e sempre bendizer tua majestade. Pois creio em ti, sei que nenhum mal irá prevalecer. Pois não te irei sentir pra me valer. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu.
Boa tarde a todos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos iniciar o culto orando ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos reunidos hoje na Tua presença, Senhor, reconhecendo que não existe nenhum lugar neste mundo melhor do que estar na Tua casa, Senhor. Acabamos de cantar que o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si e para a sua prole nos Teus altares, na Tua casa, e reconhecemos que não existe, Senhor, realmente nenhum melhor lugar do que estarmos na comunhão do Senhor, na casa do Senhor, com os nossos irmãos adorando o Teu nome, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor. Esteja nos tocando hoje, falando, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus cantando uma canção. Deus, supremo és, soberano em glória. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. És incomparável.
Amém, é verdade, né? E que coisa mais bonita o nosso grupo de louvor, né? Nós temos o privilégio de termos formado um grupo. Está faltando o nosso contrabaixista, né? Que logo vai se animar para nos ajudar tocando, cantando. A Marie cantando também, né? Todo mundo que tem talento. A Bia ela disse, eu vou ajudar lá do banco, né? Por causa desse fenômeno interessante, que muita gente desapareceu, né? Às vezes eu fico pensando, será que foi o arrebatamento e a gente ficou? Não, né? A gente teria ido junto. Mas sempre que eu pergunto é a pandemia ou são outras questões. Mas nós sabemos que, na verdade, nós estamos diante de uma guerra, de uma batalha espiritual, né? Mas nós confirmamos que o melhor lugar para estarmos é aqui, é na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus, né? Alguns tiveram o privilégio de conhecer Jesus, porque Jesus passava lá pelas praias da Galileia e dizia, vem, segue-me. E a pessoa se levantava e seguia o Senhor Jesus, né? E daí Jesus via outro ali que estava coletando impostos na entrada da cidade. Quem foi esse mesmo? Mateus. Vejo que és profeta. Então, Mateus estava lá na coletoria. Você não sabia, Mateus? Estava na coletoria da cidade, pegando impostos, né, para os romanos. E Jesus chegou para ele e disse que segue-me. E ele se levantou e seguiu. Mas teve um que não teve esse privilégio, que ele teve um encontro com o Senhor aonde mesmo? Na cruz. Ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus e num dado momento ele pediu ao Senhor para que se lembrasse dele. E Jesus deu uma resposta extraordinária, e uma resposta que faz o povo das seitas tremerem, porque daí eles têm que dar um jeito no grego, eles têm que fazer um malabarismo bíblico para tentar fazer com que a ideia deles prevaleça, mas Jesus, ele foi muito claro, ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra o quê? Que a gente pode ser chamado, assim que nem o Carlos está andando lá pelo Fênix, de repente ouve uma música, vê uns amigos, e o Senhor diz, vem, e ele vai. Mas alguns precisam chegar no extremo de estar face a face com a morte, face a face com o perigo. Existem pessoas que brincam com a vida eterna e se permitem ir até o último momento, pensando naquele último momento, Deus vai ser misericordioso e vai me chamar. Será que é bom viver assim? O que você acha, Bia? Tem um ditado dos antigos que diz que, como é que é, marmelada na hora da morte? Como é que é isso? Já ouviram isso? Os mais antigos lembram do ditado. Marmelada na hora da morte mata, né? E às vezes nós brincamos com Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos brincar com Deus. Tinha 2 ladrões, um de cada lado do Senhor, na cruz. Um se arrependeu, foi convertido pelo Espírito Santo. E naquele mesmo dia, encontrou-se com o Senhor, num dia chamado hoje, que está lá em Hebreus, encontrou-se com o Senhor no paraíso. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso,
sobre esta oportunidade. Tentei um grande esforço, contemplar na outra cruz, e ver aquele homem que chamavam de Jesus, e comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos me odiavam e outros lhe davam amor. Se nós tivéssemos a consciência de que fechou o olho aqui, está com Deus, e que a vida continua, e que tem uma missão para cada um, e é conforme os talentos desenvolvidos, que existem galardões a serem distribuídos, que vida teríamos aqui, né? Porque aqui a gente vive, quanto, Bia? 100 anos, né, mais ou menos. Agora, na outra vida, saindo daqui, não tem fim. E cada um receberá uma obra a executar, né? Quando eu era criança, tinha uma música e que foi ressuscitada agora pelo Israel, né? Que fala da fragilidade humana e de como nós precisamos de Jesus. E tem uma parte dessa música que na minha infância eu entendi errado, sabe? Opa, não é essa. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. É essa daqui. Eu, na minha infância e no pouco conhecimento do português, eu achava que havia uma dúvida assim. Se por um acaso Jesus, né, o meu Salvador, me abençoasse, cada palavrinha C. Só que C ali tem um acento que significa o quê? Ser Jesus, meu Salvador. Indica um pedido para que ele seja, né? Não é dúvida. Nós poderíamos dizer, seja Jesus, o meu Salvador. A pessoa aceitando Jesus como Salvador. E na sua fragilidade, tendo aquele encontro com o Senhor. Vamos cantar essa canção? Eu sou fraco e sem vigor. Ser Jesus meu Salvador, tira todo o meu pavor, ao teu lado
meu Jesus, seja assim. Quando a vida divinar, este corpo eu deixar, a minha alma em teu cuidar, confiarei em meu Jesus, confiarei. Todo mundo já tinha sabido que seja Jesus meu Salvador, né? Com certeza. Então, seja Jesus, não? Ah, sim. Seja Jesus. Vamos fazer essa oração ao Senhor, né? Seja, eu aceito, eu entrego a minha alma, a minha vida, porque a minha fraqueza se torna fortaleza quando estou com o Senhor. Vamos cantar mais uma canção, que é Tocou-me, Senhor, quando o Senhor toca o nosso coração e nos transforma o ser. Que é ser tocado pelo Senhor. Sabe, existe uma grande diferença entre a religião e o encontro com o Senhor Jesus. No encontro com o Senhor Jesus, Ele nos toca com o Espírito Santo. Ele move de tal maneira que nós temos a convicção de uma comunicação com Deus. E uma comunicação sem intermediário. É o Espírito Santo falando, movendo, comovendo, modificando o nosso ser. Mas é muito mais fácil a religião, que a religião daí você depende da emoção, você depende de subterfúgios, né, de marketing, você depende de imagens, você depende de algo exterior que vai ocupar aquele espaço, que seria o espaço do próprio Espírito Santo agindo, né? Então, quando não há ação do Espírito Santo, se preenche esse espaço do Espírito Santo com N coisas, com muitas coisas. E como nós vivemos na era do marketing, nós podemos ver tudo isso acontecendo. A semana passada nós acabamos de orar, se os irmãos virem no vídeo, né? Oramos e os cachorros pararam, né? É interessante, foi bem interessante. Porque às vezes a gente fala assim, olha, é uma batalha, e nós não imaginamos por que será que alguém é levantado bem na hora do culto para ir passear com os cachorros, para fazer barulheira e para atrapalhar o culto. Isso tem um motivo, e é um motivo espiritual, né? Nós mesmos, por exemplo, já aconteceu muito em igreja, aqui na igreja não acontece, mas já aconteceu muito de na hora da pregação, alguém resolve conversar com alguém e sabe, a pessoa ela não sabe que ela está impedindo o outro de ouvir a palavra do Senhor. E a gente imagina que isso é algo natural, mas nós estamos numa batalha espiritual. E essas coisas realmente acontecem. E pela autoridade do Senhor, nós, cada um que estamos aqui, devemos repreender as forças do mal que se opõem contra a igreja do Senhor. Tem uma família da igreja que ela disse, olha, todo domingo a gente quer vir na igreja. E eu acredito. Crente não mente, não é verdade, Bia? E daí ela diz, mas todo domingo chega a visita na hora do culto. Daí alguém pode pensar assim, mas é natural, né? Sabe que existe um inimigo por aí, que na hora do culto, ele causa uma sonolência no Carlos e ele perde a hora. Que causa um desejo da tua sogra de te visitar na hora do culto.
E ela vai lá naquela hora. Existem forças espirituais que colocam na cabeça da Marilda assim, diz assim: Marilda, sabe aquele aniversário? Faça no domingo, 18 horas. E convida todo mundo da igreja. Eu sei que isso não acontece, Marilda. Se acontece, também ela resiste, né? Em nome de Jesus. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Porque o nome que nós anunciamos é o único nome pelo qual alguém pode ser salvo, que é o nome de Jesus. E o inimigo, ele não quer que esse nome seja proclamado. Nós vamos cantar uma canção que trata justamente do Senhor Jesus em nossas vidas. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim. Maravilhoso louvor, né? Adoração a Deus. Sabe, a gente está alcançando bastante gente, mais gente pela internet do que aqui no bairro. E uma das coisas que tem tocado é o louvor, sabe? Pessoas falando sobre o louvor, sobre a edificação que causa o louvor, a adoração ao Senhor, né? É um ministério que deve ser estimulado e desenvolvido, com certeza. Nós vamos cantar mais uma canção, já nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Ao sentir
mundo ao meu redor. Sem ti, Nada vi que pudesse ser percebi que todos buscam paz, porém pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou usar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai usar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai usar. Amém? Vocês podem descer. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Hoje eu estava pensando sobre a pregação do Evangelho, o que nós iríamos pregar no dia de hoje. E eu tive alguns questionamentos, com alguns irmãos jovens da igreja, perguntando assim, o que acontece que muitas vezes aquilo que é muito claro nas Escrituras, mesmo sendo claro e dependendo só de saber ler, começou. Mesmo assim, muita gente não consegue livrar-se das heresias, dos ensinamentos equivocados. Por que será? E daí uma jovem me falou assim, é que depende do Espírito Santo, Depende do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que se revelar, tem que se mostrar, E realmente é verdade, às vezes aquilo que é claro que basta uma lida. O falso profeta, o que ele faz? Ele pega e diz, está escrito assim, porém, veja aqui no original, veja que lá não sei aonde. Daí ele pega algum autor, coloca lá no meio, e daí aquilo que está escrito deixa de ser relevante para que o erro se estabeleça. E eu pensei assim, tá difícil competir, hein? Tá difícil competir. Sabe o culto que inventaram agora, Bia? Romildo, sabe o culto que inventaram agora? Tá difícil competir, Mateus.
o culto do beijo. Já ouviram falar? É assim, os casais, eles colocam o cronômetro ali projetado na parede, e daí aqueles cultos lá de família, de casais, né? E daí os casais têm que se beijar loucamente enquanto o cronômetro estiver girando, até que termine o tempo do beijo. Já pensou? O que os irmãos acham? Então, quando não se tem a Bíblia, a palavra de Deus, precisa, porque será que atrai? Atrai os jovens, os adolescentes, os casais. E se bem que eu nunca vi Jesus realizando algum trabalho assim, nessa dimensão, né? Nem Paulo, nem Pedro, nem os apóstolos. Então, as coisas estão ficando complicadas. E eu senti hoje de Deus no meu coração falar sobre as características do verdadeiro profeta, do verdadeiro homem de Deus, do verdadeiro pastor, do verdadeiro evangelista, do verdadeiro homem que tem aquele relacionamento com Deus. Como que é a vida desse homem? E como que nós podemos identificá-lo? E me lembrei do profeta Ezequiel, e vamos ler então, no capítulo 1 de Ezequiel, um exemplo de um homem de Deus. Antes, porém, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, estamos, ó Deus, diante da Tua presença, do Teu trono de graça, diante do Senhor mesmo, diante da Sua palavra que deve ser lida com temor e tremor e com reverência, a Tua palavra que atesta a respeito de si mesma, que nenhum tio dela cairá sem que tudo seja cumprido, essa palavra que não pode ser modificada, essa palavra que não pode ser atualizada, essa palavra que é inerrante, essa palavra que é a palavra da boca do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito. Estamos diante da Tua palavra e pedimos então que o Teu Espírito nos oriente, nos ilumine, nos capacite para compreendermos a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui nós encontramos um homem de Deus, que teve uma experiência com Deus, que teve um verdadeiro encontro com Deus, e ele estava onde? Ele estava no meio dos cativos, ele estava no meio daquele povo que tinha sido levado da sua terra para a Babilônia, ele estava à margem do rio junto com os cativos, que eram prisioneiros em terra estranha, e foi ali, às margens do rio Quebar, que os céus se abriram, e ele teve visões de Deus. Aqui, nós já começamos a aprender algumas coisas. E a primeira coisa desse profeta, desse homem,
que teve visões de Deus à margem do rio Quebar, é que ele transitava bem entre os cativos, os céus e as visões, não é isso? O que diz lá o texto? Vamos ler novamente. Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele transitava bem, né? No meio do povo, povo sofrido, povo de dor, povo angustiado, povo cativo, ele estava lá no meio daquele povo. Mas ele também, no meio do povo, recebeu a visão de Deus, e os céus se abriram. E nós encontramos aqui a primeira característica do verdadeiro profeta: ele não vira elite, intocável, celebridade, né? Nós vivemos hoje uma época que os profetas viraram celebridades, né? Eles precisam, a Bia que trabalha no aeroporto, eles precisam de sala VIP, né? Os irmãos sabem o que é VIP? O que é VIP? Very... Fale, você que fala inglês. Não é very? Isso mesmo. Personalidades muito importantes têm a sala VIP. O que tem na sala VIP? Tem comida, tem bebida, tem tudo aquilo que se possa imaginar ali dentro. Por quê? Porque uma personalidade importante, ela não pode estar no meio do povo. Uma personalidade importante, ela não pode estar lá no meio dos cativos, né? Na beira do rio. Imagine, alguém que consegue imaginar celebridades gospel, às margens do rio Belém. Alguém conhece o rio Belém aqui? O que tem lá no rio Belém? Há uns 20 anos atrás tinha muitas favelas, né? Hoje em dia eu não sei se tem ainda, né? Mas às margens do rio Belém, entre os cativos, uma grande celebridade gospel ali no meio. Não, é muito difícil, né? Normalmente tem aquele profeta não muito aceito, que está andando no meio lá dos cativos. Eu tenho aqui até um exemplo, a Bia, né? Lembra? Quando a gente tinha as crianças ali numa favela, e numa invasão, na verdade, tinha um rio ali perto também, né? Tinha a linha do trem, tinha um monte de barraco, e a gente ia fazer culto. 8 horas da noite, não tinha luz, né? Praticamente. E o pessoal andava armado, porque precisava de segurança, não é isso? Lá no meio. Mas daí, se perguntar se vocês são profetas, não, nós somos malucos. Eu me lembro quando eu fui chamado, 3 horas da madrugada, porque tinha morrido um bebê, e aquela família em luto. E eu entrei naquele barraco, aquele bebê morto no meio do barraco, um bebezinho pequenininho. Quando eu entrei lá naquela invasão, naquela escuridão, eu não vi de onde, mas veio uma voz: quem é? Ah, o pastor, pode ir. Tinha segurança, me reconheceram. Mas celebridade quer ficar longe disso. Uma das coisas que me chama a atenção é que aquele homem chamado de Deus, ele transitava bem entre os cativos, as visões que vinham do céu, o exercício do seu ministério, numa situação de dificuldade, e o conhecimento diferenciado que ele tinha não o fazia arrogante. Hoje todo mundo que ganha algum destaque no meio gospel quer abrir uma igreja, sabe aonde? Na Flórida. Até recentemente falaram: venham para o Brasil.
Não. A gente precisa... O Israel me falou de uma esquete, né? Onde um rapaz queria ser missionário, o pastor perguntou para ele, aonde que você quer ser missionário? Aonde que era mesmo? Ele queria ir lá, ele queria pregar na Disney, entende? Não que não precisem, mas você está pronto para ir lá no meio da favela? Para ir lá para a beira do rio? Para não ser reconhecido necessariamente como celebridade? Outra coisa que nos chama a atenção é essa palavra, veio expressamente. A palavra do Senhor a Ezequiel. Expressamente. Uma das coisas que mais dói nos falsos ministérios proféticos é que a palavra nunca vem expressamente. Ela sempre vem dubiamente. De forma que dê para interpretar do jeito que quiser, né? Fala de um jeito que se acontecer isso está certo, mas se acontecer o inverso, também está certo. Mas a palavra do Senhor, ela vem expressamente, ela vem objetivamente, ela vem de uma forma clara, ela vem de uma forma não dúbia, ela não vem com duplicidade de sentido, ela não vem com 500 possibilidades de interpretação, que coloca aquele indivíduo, aquele pregador numa condição de que você pode entender algo e você pode entender algo e aquele pode entender algo e está tudo certo. A palavra do Senhor veio objetivamente, e a mão do Senhor, o Espírito do Senhor, veio sobre o profeta Ezequiel. E quando fala que a mão do Senhor veio, é aquela mão que conduz com segurança, é aquela mão que ordena e direciona o caminho, é aquela mão que fortalece, é o Espírito de Deus envolvendo o indivíduo, de tal maneira que ele sabe expressamente o que tem que dizer, expressamente o que tem que fazer e expressamente aonde deve estar. Não é se chove não molha, vem agora, culto do beijo, culto no escuro. Já ouviram falar de culto no escuro? Quando apagam-se todas as luzes para tirar toda a inibição. Tem a igreja pintada de preto, já viram isso? Né? Tem de tudo, porque aonde falta a palavra, aumenta a criatividade marqueteira, porque falta a palavra de Deus e a mão de Deus conduzindo. O profeta Ezequiel, ele estava debaixo da mão do Senhor e da orientação do Senhor. E sabe o que ele viu? Ele viu, alguém sabe? É porque o livro de Ezequiel é pouco lido, né? Mas a primeira visão de Ezequiel é a visão da glória de Deus. Alguém poderia descrever a glória de Deus? A glória de Deus é indescritível. E quando Ezequiel tenta descrever a glória de Deus que ele viu, o que aconteceu? Ele se envolveu em muitos simbolismos para descrever a glória de Deus. A gente vai falar num dos cultos sobre a glória de Deus que havia deixado um lugar e ido para outro lugar. Está no livro, depois nós vamos ver isso. Mas vamos ver uma pequena descrição da glória de Deus e depois a clareza da palavra de Ezequiel. Diz ele: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor.
e no meio dela havia uma coisa, como a cor do âmbar, que saía do meio do fogo. Então, ele descreve isso como uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é a manifestação de Deus. Alguém lembra de alguma outra teofania na Bíblia? Tem um monte, né? É bem simples, a palavra é difícil, mas o conceito é fácil. Ah, sim, aquilo foi uma teofania, né? Ele viu o trono de Deus e tal. Teofania é uma visão de Deus. A mais simples de todas, para nós entendermos, é a sarça. Quando Moisés, ele está lá cuidando das ovelhas, e ele vê uma sarça pegando fogo, aquela árvore, e o fogo não se consumia. E daí uma voz saiu e disse assim: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. Lembram disso? É uma teofania. Ou quando Josué está entrando para conquistar a terra prometida, e aparece o príncipe dos exércitos celestiais, e ele é obrigado a tirar as sandálias dos pés, porque ali era uma teofania, era a manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. E aqui no caso de Ezequiel, a teofania é a visão dele da glória de Deus, que estava a caminho de outro lugar. E quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiro, quando a gente participa de uma teofania, quando a gente tem uma relação com Deus que nos envolve de forma tão intensa, como muitos dão testemunho, essas teofanias não causam orgulho, mas elas produzem humildade. É bem interessante isso, né? A pessoa coloca a boca no pó, porque quando você se vê diante de Deus, você se humilha, porque você vê que é pequeno. Diz a palavra de Deus, quando ele revela o que ele tinha visto, ele diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, quem tem uma experiência como essa, primeira coisa, ele põe a boca no pó, ele cai com a boca no pó em humildade, em reverência. E a segunda coisa, ele ouve, ele não fala, ele ouve. E é a segunda característica do verdadeiro profeta. O verdadeiro homem de Deus, que teve aquele encontro com Deus, que falou com Deus, que esteve diante da glória de Deus, e que o Senhor se manifesta, porque ele está buscando, ele está em oração, ele está preocupado com o povo, ele está lá na margem do rio Quebar, ele está no meio dos cativos, ele quer transmitir a palavra do Senhor, tendo uma experiência com o Senhor. Ele se prostra, ele se cala, ele ouve, para que possa então, aquilo que ele ouviu, ele possa transmitir com fidelidade às pessoas para as quais ele foi chamado. E aquela voz disse assim: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. É muito importante isso, irmãos.
é muito importante, essa palavra filho do homem. Porque quanto maior a manifestação da glória de Deus, maior deve ser o sentimento de que você é só filho do homem, você é carne, você é frágil, você é criatura, você é dependente, você é pecador, você é filho do homem. E a voz que saiu da manifestação da glória de Deus diz: filho do homem. Fica em pé agora. Vou falar contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pus em pé e ouvia o que me falava. Irmãos, o homem de Deus, ele mais ouve do que fala. Tá? Meu Deus do céu, como mudou tudo, né? O que tem de profeta falando de si mesmo, falando dos seus feitos, falando da sua grandiosidade, falando das suas operações, falando dos seus milagres. O homem de Deus se levanta para ouvir a voz do Senhor. Terceira coisa, características de um verdadeiro profeta: ele não recebe um chamado glamourizado. O que é glamour? Os irmãos sabem? O que é glamour? Lembram dessa palavrinha? O que é o glamour? Glamour é aquela vida envolta em holofotes, em manchetes, na alta sociedade. Nós vemos isso muito entre as celebridades no Brasil, né? Que vivem aquele glamour das festas, sendo entrevistado pelo... Quem que é aquele cara que faz entrevista mesmo de celebridade? É o Amaury Júnior, lá quem que assiste ao Amaury Júnior, né? O Amaury Júnior, ele vai na festa, e daí tem um mais fútil do que o outro ali, e eles com as suas taças de champanhe, e com as suas bandejas carregadas de todos os tipos de delícias. Eles vivem naquele mundo glamourizado, e sabe... Muita gente que é chamado para o ministério, às vezes pensa que o ministério é um lugar de glamour. Ele vai ser pastor, nossa, vai estar entre os profetas, entre os homens de Deus, entre as pessoas mais sérias deste mundo, né? Vai ganhar bem, vai ser respeitado na comunidade, vai ser respeitado na sociedade, a sua voz vai ter peso, ele vai falar com o presidente, ele vai falar com reis, né? Ele vai exercer uma influência na nação. Mas o chamado profético não é um chamado glamourizado. Por quê? O profeta, ele diminui, o profeta, ele encolhe, o profeta, ele se submete. Para quê? Para que apareça Jesus, para que apareça Deus. Ele não tem que aparecer. Eu me lembro do João Batista, né? O que João Batista dizia? Ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ele fala para os seus discípulos: a ele seguir. E depois ele diz assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que aparecer no ministério é o Senhor. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é a glória de Deus. E o profeta, ele logo entendeu, porque aquela voz que falou com ele, que saiu da glória de Deus, do meio da glória de Deus, que era a própria voz de Deus, ela disse: filho do homem, pela segunda vez, viu? Lembrando que ele é homem, é filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes,
que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Olha só para quem esse cara foi mandado, né? Ele foi mandado para uns caras de semblante duro. O que é semblante duro? Alguém sabe o que é semblante duro? Às vezes nós temos experiência com pessoas de semblante duro, né? Que são aquelas pessoas que parece que são impenetráveis, olhar fixo, firme, inabalável, com uma mente inatingível, um coração também duro, porque é obstinado de coração, e as suas palavras parece que batem, e o olhar para você é um olhar de quem está querendo demonstrar o quão pequeno, o quão miserável, o quão incapaz você é. É o semblante duro. A Bíblia diz e chama este de homem de dura cerviz, de semblante duro, de semblante de diamante, aonde parece que nada o atinge. E Deus manda o profeta pregar para esse tipo de gente, obstinado de coração. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que já tem as suas convicções no coração e que caminhará debaixo daquelas convicções que são inclinadas para si mesmo, para o seu ego, para a sua vontade, para os seus propósitos, para os seus princípios. A pessoa obstinada de coração, ela não consegue absorver a palavra, ela não consegue digerir a palavra, porque o seu coração já está determinado e não há nada que a faça mudar dos seus propósitos e das suas intenções. É de dura cerviz e de coração obstinado. E esse profeta foi chamado para pregar para eles. E olha a ordem que foi dada ao profeta. Qual foi a ordem? E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Sabe, isso é muito importante. Isso foi muito importante para Ezequiel. Porque Deus falou assim: olha, eu não estou te mandando para que eles te ouçam. E eu não estou te mandando para que eles sejam maleáveis às suas palavras. Mas eu estou te mandando para você falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Contudo, um dia, eles saberão que ali no meio deles estava um profeta. Será que era fácil cumprir esse ministério do profeta Ezequiel? O que os irmãos acham? Devia ser duro para ele. Quarta coisa do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não tem medo de cara feia. Olha só o que diz ali, ó. E tu, filho do homem, terceira vez que eu chamo de filho do homem, para lembrar da sua fragilidade. Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os semblantes, porque são casa rebelde. Esse ministério não era nada glamorizado, né? Deus já está dizendo: ó, não tenha medo, não tenha medo da cara deles, porque o semblante deles é assim, é duro.
Não tenha medo das palavras que eles vão proferir contra você. Lembre-se que você foi colocado para profetizar no meio de sarças e espinhos e entre escorpiões. O que nos lembra sarças e espinhos? Os irmãos se lembram? Quando Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos e abrolhos, ervas daninhas. E aqui está fazendo uma alusão, olha, você vai estar no meio lá da maldição da terra, no meio de pecadores. E você vai estar entre escorpiões. O que os escorpiões lembram? Uma vez, Jesus mandou os discípulos e disse para os discípulos: eis que eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Essas serpentes e escorpiões lembram a ação dos espíritos malignos, dos demônios. Então, na verdade, esse profeta, ele estava no meio de um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo de coração obstinado. Ele estava no meio de um povo pecador, num lugar cheio de espinhos e abrolhos, e estava entre escorpiões, que seria a ação do inimigo. E eu quero dizer, irmãos, que todo homem chamado por Deus, toda mulher chamada por Deus, não está muito diferente dessa situação aqui do profeta Ezequiel. Deus não chama ninguém para um ministério glamourizado. Deus, ele não te chama para ir num lugar que não tenha nada para você fazer, né? A não ser que você queira mandar os casais se beijarem, pintar a igreja de preto, que daí fica fácil. Mas a batalha espiritual é muito mais intensa e profunda do que imaginamos. E assim era aquele chamado. Mas uma característica do verdadeiro profeta, ele é fiel à palavra de Deus e não sucumbe à pressão popular. E quando Deus chama Ezequiel, Deus fala isso para ele. Ele diz assim, ó: você habita no meio de escorpião, você está entre espinhos e abrolhos, porém, olha aqui, ó, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, de novo chamando ele de filho do homem, né? Tu, filho do homem, ouve o que te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou. O que significa quando Deus fala para o profeta: não seja rebelde como a casa rebelde? Hã? Oi? Na verdade, irmãos, não seja rebelde como a casa rebelde, significa o seguinte: porque é muito fácil você agradar uma igreja. Se você pegar todas as tendências e pecados da igreja e reproduzir isso no púlpito e dizer, vamos fazer isso, e confirmar o pecado da igreja, você será aclamado. Se você chegar diante de um povo e for tão rebelde quanto o povo, você será aclamado. Se você chegar num ambiente de pecado e começar a dizer que o pecado é coisa boa, você será aclamado. E Deus disse para o profeta: não seja rebelde que nem a casa rebelde. Isto é, você não deve se nivelar a eles, você não deve confirmar o pecado deles. Quanto mais eles se opuserem às suas palavras, tanto mais você deve se firmar na minha palavra, na palavra do Senhor.
E por isso que Deus falou assim: abre a tua boca e come o que eu te dou. O que Deus deu para ele comer? Alguém sabe? Oi? A palavra. Diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Irmãos, aqui está o X da questão. Deus fala assim, ó, não seja rebelde que nem a casa rebelde, mas faça o seguinte, ó. Antigamente era rolo, não é assim. Foi antes do inventor da prensa, como é que é o nome dele mesmo? Gutenberg, né? Foi antes, foi bem antes, por sinal. Gutenberg está em 1500. Mas olha aqui, ó, foi dado o rolo, a palavra, e disse assim para o profeta: não seja rebelde que nem esse povo, porque aí tem escorpião, tem erva daninha, tem de tudo que não presta. Povo obstinado de coração e inclinado para o mal. Agora pega isso daqui, a mão aparece. E era o rolo da palavra. Agora, faça o quê? Coma. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Irmãos, os irmãos querem se firmar nessa sociedade de hoje, come o livro. Comer não é literalmente, tá? Colocar um salzinho e comer. Leia, estude, medite, busque, que está tudo aqui. Não dependa de profetas para interpretar a Bíblia. A Bíblia é interpretada por ela mesma. Está escrito isso na Bíblia? Tá, né? Paulo diz assim, ó, a palavra, ela é espiritual. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você não deve depender de ninguém. Quando você estuda algum teólogo, estuda algum livro de algum comentário, é só um auxílio externo, mas ali pode estar tudo errado, tá? O certo está aqui. E Deus disse para o profeta: coma a palavra. E nós aprendemos mais uma coisa do verdadeiro profeta. É orientado de que o ouvir ou deixar de ouvir não está relacionado com a capacidade de entender. Essa é a minha resposta. Lembra que no começo do culto eu falei assim: por que será que o pessoal, mesmo estando tudo claro na Bíblia, tudo muito claro, que é só saber ler, mesmo assim, rejeita? É porque o ouvir ou deixar de ouvir não está relacionado com a capacidade de entender. Eu quero dizer aqui que todo mundo tem capacidade de entender. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque que tem gente que aceita e tem gente que rejeita. Se tudo está claro na palavra e todo mundo tem capacidade para entender. Existe um motivo que Deus fala ao profeta. E o motivo está aqui, ó. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce, como um mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala,
nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo, eu estou te mandando para um povo que fala a tua língua. Eu estou te mandando para um povo com o qual você consegue se comunicar. E o que você vai falar não é difícil de entender. Tá? O que significa isso? Que as pessoas não aceitam porque não querem, porque o coração é obstinado, porque são de dura cerviz, porque estão sob a influência de escorpiões, porque estão inclinados para o mal. E depende de um milagre, que é o milagre da conversão, para que a pessoa possa se submeter com humildade à palavra do Senhor. Diz assim, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Isto é, o profeta já foi chamado e Deus já disse, eles não vão querer te ouvir. Só que eles não vão querer te ouvir por quê? Porque não entendem? Não, eles vão entender tudo que você vai falar. Só que eles não querem. Por quê? Porque o coração é duro. Porque há obstinação. Porque não há o desejo de ouvir. E Deus diz assim, quando não te ouvirem, é por quê? Por quê? Porque não quiseram ouvir a mim. Deus tira o peso do profeta. Deus disse para o profeta, olha, não fique triste se não te ouvirem, porque você está sendo mandado para um povo que consegue entender. Mas quando eles não ouvem você, na verdade eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Os irmãos estão vendo o perigo de ouvir a palavra de Deus? Quando você rejeita a palavra de Deus que você entendeu, você não está rejeitando o pregador, o carteiro, o mensageiro, o office boy. Você está rejeitando aquele que mandou a mensagem, que é Deus. E daí você terá que responder diante de Deus. E Deus diz, eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Deus mandou aquele profeta para o embate. Fiz como diamante a sua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Irmãos, hoje, o Senhor nos mostra o que é um profeta, o que é um homem de Deus. E o homem de Deus é aquele que fala a palavra de Deus. Eu estava ouvindo um pregador famoso, dando uma entrevista, e é desses pregadores que acreditam, no ministério profético. E eu fiquei surpreso quando ele disse que convidou alguém para pregar na igreja, convidou um profeta, um homem de Deus, e aquele homem de Deus foi pregar na igreja dele, começou a pregar, só que ele estava ali sentado e ele olhou assim, não concordo com o que esse homem está falando. E daí ele fez o profeta se calar. Os irmãos estão entendendo?
o homem de Deus, o profeta de Deus, ele proclama uma mensagem de Deus, e essa mensagem deve ser ouvida, e essa mensagem será entendida, e a rejeição dessa mensagem terá que ser respondida diante de Deus, que é o autor da mensagem. E a palavra deve ser dita, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quando você não ouve, você é eternamente responsável por não ouvir. Existe a responsabilidade de quem prega, que tem que pregar a palavra. Existe a responsabilidade de quem ouve, que deve acatar a palavra de Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela nos diz que devemos comê-la, isto é, devemos estudá-la com temor, com tremor, com reverência, com respeito, sabendo que é a palavra inspirada, que é a palavra do Senhor, e que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir. Nós já sabemos disso. Pedimos que essa verdade esteja colocada dentro de nós, ó Deus. E que cada irmão, que cada crente, reconhecendo isso, possa sair submisso à Tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou convidar o grupo de louvor e podemos cantar a Tua palavra. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi. Salmo 119, né? Se alguém veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor enquanto cantamos essa canção. A igreja deve conhecer, né? Vamos cantar junto. Amém. Sábado que vem teremos às 18 horas, é isso, né? O nosso café com oração, com música, com comunhão, né? Na casa da Marilda. Faz muito tempo que ela quer, né, que a igreja vá até lá. Todos estão convidados. Carlos, o amigo dele, o Alan. O Alan é um rapaz que gosta de frequentar lugares onde tem uma pizza maravilhosa, né? Foi lá que eu te encontrei esses dias, né? Isso. Então, prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. E você é convidado também, né? Carlos, é sábado, tá? Tá bom? Ok. Tem carona. Então, tem carona para o Romildo, né? Já falei com ele, para o Carlos, para o Alan, né? Podem vir e estaremos lá então. É para levar alguma coisa? Quem puder levar alguma coisa, leve alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Qualquer coisa. Um bolinho, né? Um refri, alguma coisinha. Tá certo? Então é no próximo sábado, 18 horas lá, né? As atividades da igreja normais, né? Nós teremos culto de oração às 18 horas
da sexta-feira. E, irmãos, Deus tem cuidado do nosso povo, até daqueles que não têm vindo, sabe? Até daqueles que não têm vindo. Deus tem cuidado, porque é uma coisa assustadora o que nós temos visto pelo Brasil afora, né? Nós estamos no meio de uma guerra, que é uma guerra espiritual também, sabe? Então eu peço aos irmãos que continuem orando e que a gente se mantenha nessa batalha de oração. É importante estarmos reunidos orando ao Senhor. E domingo, as atividades normais, o culto às 18 horas. Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar orando ao Senhor. Senhor, estamos diante de uma semana que se inicia e sabemos que precisamos, ó Deus, da proteção do Senhor nesse mundo, nessa sociedade violenta, ó Deus. Nossos filhos precisam dos cuidados do Senhor. Nós precisamos do cuidado do Senhor no trânsito, ó Deus. Nós precisamos do cuidado do Senhor em meio a essa pandemia. Precisamos da proteção do Senhor. E estamos invocando a Tua proteção sobre cada participante, cada membro, cada pessoa ligada à Sua igreja. Pedimos, Senhor, os cuidados, a proteção do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os idosos, ó Deus, da Tua igreja. Enfim, ó Deus, envolva-nos com a Tua graça, com o Teu Shekinah, com a Tua nuvem, nós Te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e que Deus nos abençoe.